Uma pessoa está perguntando o que é um grupo de almas. O que nós chamamos de um grupo de almas é um grupo que recebe instruções de um mesmo mestre, lá nos planos internos. E esse grupo que recebe instruções de um mesmo mestre, às vezes tem consciência disso e consciência da existência do mestre. E às vezes aqui encarnado não tem. Isto depende do processo da pessoa. Mas o que se chama de um grupo de almas são aquelas almas que recebem instrução do mesmo mestre todas juntas. E isto acontece assim para preparar as almas para irem conhecendo a consciência única. Elas começam entre elas. Essa instrução para as almas vai fazendo com que elas se interem. E elas se inteirando vão percebendo consciência de grupo e assim por diante. E aí o ensinamento vai avançando até que comecem a experimentar a consciência única. São as almas evoluídas que participam desse ensinamento em grupo, entre elas nos planos internos. E num grupo de almas pode haver aquelas que estão encarnadas e aquelas que estão desencarnadas. E uma pessoa está perguntando como é que a gente pode entender que devemos buscar o único, a consciência única, e que ao mesmo tempo temos que estar lidando com os irmãos de Órion, de Pleiades, etc. O único está acima de tudo isto, mas nós não podemos chegar na consciência única se não passamos por uma série de processos. De forma que primeiro nós aprendemos a consciência de grupo aqui, depois vamos aprendendo a consciência de grupo no grupo de almas e assim por diante. E tem todo um trabalho aí, tem todo um grande trabalho, um longo trabalho, até que se chegue na consciência única. Agora, há certas energias e há certos conhecimentos que a Terra, como planeta, não possui. Então, quando chega num grau que se transcende o conhecimento da Terra, começa-se a fazer contato com essas outras constelações. A consciência única está no fim de tudo. A consciência única não tem nada a ver com isto. Nós sabemos que a consciência é única. E sabendo disso, vamos nos abrindo para esta série de contatos e esta série de uniões. Agora, sem que a gente faça a união aqui, não tem começo esse processo. Esse processo começa quando nós nos amamos aqui, quando nós colaboramos uns com os outros aqui e quando começamos a fazer a união aqui. Depois é que esses processos começam. Mas é bom nós termos consciência destas coisas para não agirmos às escuras, não agirmos só na fé. Porque, em certos casos, a mente necessita de alimento e a mente precisa aprender a se alimentar de coisas superiores para ir abandonando essas coisas da Terra, com as quais ela se ocupa o tempo todo. De forma que aqui há também um processo mental que é necessário para a mente ir mudando de interesses, ir mudando de plano, para a mente ter novas perspectivas. E aqui estão perguntando o que são os estanques cósmicos. Estanques é uma palavra que se usa em espanhol e que não encontramos ainda a tradução correta para o português. Não podemos, acho, em português traduzir estanques por tanques. Em português não soa da mesma forma. Os idiomas têm a sua sonoridade. Então, nem sempre, traduzindo ao pé da letra, rende aquela energia. Então, estanques cósmicos, estanque é uma palavra em espanhol
e que nós não sabemos ainda como vamos chamar isto em português. Mas estanques existem 18 neste nosso universo. Em outros universos existem infinitos estanques. E o que a gente chama de estanque no universo são aquelas áreas da consciência universal onde são criadas as essências internas. Muitas pessoas querem saber quando foram criadas. Não tem quando. Porque nos estanques, porque nesta essência universal, não existe esse tempo cronológico, dizer quando. A gente foi criado, está criado, será criado. Isto tudo, na consciência cósmica, é um tempo só, é um tempo real. Então, nesses estanques, são aquelas áreas da consciência onde são criadas as essências, onde as essências começam. Agora, do que as nossas essências vêm, isto para nós é um mistério. Isto não está revelado. Nos estanques se diz que as essências surgem, mas não surgiram ali. Já vinham, mas eram outra coisa. A nossa mente precisa se coligar com os raios imateriais para entrar nestes assuntos e se interessarem por eles. E aí irem irradiando algo para o nosso ser, não? E o nosso ser para a nossa consciência, e aí vamos então crescendo internamente. Mas os estanques cósmicos seriam, então, onde a nossa essência começa como essência. Então, esses estanques são uma espécie de criadores de vidas. O que para nós é o início de uma vida, já tinha começado antes. Mas nós não podemos conceber isto, a menos que a nossa mente minta para si mesmo que está entendendo, mas não pode estar. Então, quando a gente é criado, a gente já vinha de antes. E é nos estanques cósmicos que isto se dá. Agora, nesses estanques, podemos também estar para resolver alguns processos. Então, nós somos criados nesses estanques e depois entramos numa corrente de vida e pode acontecer que a gente tenha que voltar ao estanque para resolver algum assunto que está precisando do impulso da origem, do impulso do estanque. Esses conhecimentos vêm da constelação de Órion. Isto não existe na Terra. Isto vem da constelação de Órion. E nós estamos sendo agraciados com essas informações dessas constelações, porque eventualmente dentro de nós já está decidido algum desenvolvimento fora desta Terra. Então estamos já sendo preparados na nossa energia mais interna, na nossa essência, estamos sendo preparados já para eventualmente irmos para outros rumos neste universo. Alguns estanques são visíveis com a visão interna e outros nem com a visão interna nossa são visíveis. Então, a nossa visão interna é relativa. Há coisas que a nossa visão interna capta deste universo e há coisas que ainda não capta. E os estanques é uma coisa destas. Então, para nós, com a nossa visão interna, contatarmos um estanque destes, é preciso que a nossa visão interna já esteja bastante depurada. Há essências que são criadas, então, ali, e que retornam para viver certas experiências ali. Precisam viver a experiência do ambiente onde elas foram criadas. Essa influência desses estanques, esta influência, nos leva a ter uma energia mental não exatamente pensante,
mas uma energia mental consciente, consciente sem pensar. Então é preciso que a nossa energia mental esteja bastante depurada, né? E que ela possa estar consciente em níveis imateriais, como são imateriais esses estanques. Mas nós podemos sim voltar a estar conscientes nesses estanques, se precisamos de alguma experiência lá para reforçar algum ponto nosso que esteja precisando. Mas parece que todos esses assuntos vão sendo desenvolvidos se nós estivermos realmente coligados com eles e necessitarmos de desenvolvimentos nesses setores. E aí estão sendo preparadas várias pessoas no planeta, vários seres contato, estão sendo preparados para se coligarem com estas coisas, e esses seres, alguns deles estão sendo preparados dentro dos retiros intraterrenos, dentro dos retiros ou na aura de algum centro planetário. Então, quando nós estamos em um centro planetário, como por exemplo, neste momento estamos em Mirnajá, não? Estamos na aura de Mirnajá, então dependendo da nossa atuação, dependendo do nosso interesse, dependendo da nossa coligação interna com esses assuntos, dependendo do espaço que a gente abre na consciência para esses assuntos, e para isso temos que nos desapegar de muitos assuntos, né? Para que a nossa consciência fique esvaziada para caber em outras coisas. Então, dependendo da aplicação que se for fazendo dessas coisas, então será a continuação desse ensinamento que nós estamos recebendo aos poucos, não como sabemos. E uma pessoa está perguntando o que significa trabalhar como espelho nos níveis externos. Os espelhos são esse sistema de comunicação no cosmos. Então, nós teríamos que nos coligar com este tipo de comunicação. E nós temos um folheto chamado Espelhos, que foi publicado há 15 ou 20 anos, e temos um livro também chamado História Escrita nos Espelhos. E aí temos algumas informações, temos alguns dados a respeito do trabalho dos espelhos. O que importa é nós termos uma compreensão interior destas coisas e nós nos coligarmos com o trabalho interior dos espelhos, que é um trabalho interior, não é um trabalho externo, é um trabalho interior. E à medida que vamos fazendo esse trabalho interior, portanto, não há como dizer como a gente vai ser espelho aqui, não é? Nós temos que nos coligar com esse trabalho interior. E, em seguida, a nossa vida vai ser uma vida que se coliga com esse trabalho interior. Mas a nossa vida externa é uma coisa circunstancial, não? Nós não ficamos muito tempo na vida externa, nós ficamos um tempo muito curto aqui na vida externa. Então, isto não é importante para estas coisas. O importante é que você vá vivendo aqui na vida externa como quem já assimilou estas coisas internas. Isto que seria o trabalho dos espelhos. Agora, se você já assimilou alguma coisa dessa comunicação cósmica, claro que a sua vida externa vai mudar. Sua vida externa vai ter uma comunicação de outra forma, com o próximo, com a vida, não? Mas isso não se pode dizer como é, porque isto é cada um que vai manifestar, cada um que vai experimentar. E aqui uma pessoa está perguntando o que é a ressurreição. O que se pode entender por ressurreição não é nada daquilo que está na Bíblia, que Jesus subiu ao céu com corpo e tudo, aquelas coisas todas, não? Bem, tanto a ressurreição existe. Ressurreição é uma iniciação para nós, é uma das iniciações mais avançadas. E o que nós chamamos de ressurreição é quando nós temos uma
união total com a realidade celestial. Realidade celestial é algo que a gente não pode imaginar. Agora saiu um livro chamado Reino Celestial, de Mahindra, onde se pode ter uma ideia, não, desta energia celestial. De forma indireta, não, mas através de pensamentos, como se vê lá. E assim, isto quer dizer que nós já estamos com portas abertas para irmos nos unindo com esta realidade celestial. Nós vamos contatando esta realidade celestial, esta realidade dos planos internos, dos planos mais elevados, dos planos superiores, de uma forma gradual. Mas a uma certa altura, nós estamos nessa consciência da união, não é? Da união celestial, bem conscientemente. Isto é que é a ressurreição. Isto é, antes de você ter a vivência consciente dos planos celestes, você está numa tumba. Você vive numa tumba escura. Por isso é que no símbolo se diz que ele saiu da tumba e subiu para o céu. Quer dizer, tudo é simbólico, não é? Isso são coisas interiores que acontecem. Mas ressurreição para nós é outra coisa, não? Ressurreição é você estar completamente unido, consciente, não, com a realidade celestial. Essas coisas sempre foram contadas de uma forma simbólica, porque a humanidade não conseguia entender essas coisas. Para ela entender a ressurreição, precisava que se contasse uma história de alguém que estava morto e que subiu com tudo. Como a ressurreição é isto, não? Está unido com tudo. Mas isto não é físico, obviamente. Isto foi preparado para acontecer em Jesus. Ele se preparou para fazer isto e a última grande iniciação que ele teve naquela vida foi essa ressurreição. Então, ele passou por várias expansões antes de chegar nessa. Agora, a transfiguração do ser é muito básica para depois o ser ressurgir, para depois haver a ressurreição. A transfiguração, nós transfigurarmos a nossa matéria, não? Nós transformarmos esta matéria densa numa matéria lúcida, não é? Numa matéria rarefeita, isso é a transfiguração. Esta vem antes da ressurreição. Não pode haver ressurreição se toda a matéria não foi transfigurada. Então, isto tudo está simbolicamente lá na vida de Jesus. E agora, com tantas influências de tantas constelações, de tantas etapas que a Terra já está vivendo, então nós já temos uma consciência que permite que a gente entenda estas coisas como adultos e não como as crianças. A humanidade ainda é considerada criança. A humanidade é uma criancinha que precisa de sétimo raio, não? Uma criancinha que precisa de sétimo raio. E, portanto, agora, quando a nossa mente já está mais apta a ver as coisas como pessoa mais adulta, chegou uma era, não, de sétimo raio. Chegou o sétimo raio para envolver a Terra e para nos ajudar em tudo isso. Vamos aqui para um assunto bem da Terra neste momento, porque é bom que a gente esteja com as antenas lá no Reino Celeste, mas que os pés continuem na Terra, porque aqui nós temos um caminho para fazer aqui e ninguém tem ressurreição se não termina o caminho aqui, não, se não faz a sua parte no caminho aqui. Então aqui diz: durante a noite tive o seguinte sonho. Vi em uma fila indiana longa animais de diferentes espécies. Uma enorme fila indiana de animais. Eles me pareciam decididos de silenciosamente seguir para o mesmo rumo.
perguntei a um animal o que significava aquele ritual tão ordenado. E ele me respondeu: estamos nos retirando. As abelhas foram na frente. Acordei sob o impulso do sonho, como se estivesse diante de uma revelação. Então, as abelhas já estão se retirando, não é? Como se sabe, existem ainda algumas, mas já estão se retirando para a origem delas, porque a forma como elas são tratadas aqui já está começando a prejudicar a sua evolução. As abelhas aqui já estão sendo degeneradas pelo uso que se faz delas. Inclusive, na indústria do mel, se retira tudo que tem na colmeia e se dá água com açúcar para as abelhas. Por aí vocês vejam a que ponto chega a mente humana. Se alimenta as abelhas com água e açúcar, e desse açúcar branco, esse açúcar envenenado. Isto é o que se dá para as abelhas. Então as abelhas estão se retirando pela exploração que se faz delas. Porque nós não sabemos o que significa o mel, não temos ideia do que o mel faz aqui na Terra, não temos ideia do serviço que as abelhas prestam aqui. Então, antes que elas se degenerem completamente, elas estão voltando para a sua origem. E vê-se que algumas espécies animais também estão voltando para a sua origem. Porque depois de serem tratadas de uma certa maneira, aquela espécie, a alma daquela espécie, ou a energia que é a alma daquela espécie, acaba transmigrando. Vai para um mundo onde possa evoluir. Se nós pensamos que os animais aqui na Terra, algumas espécies, têm a possibilidade de serem domesticados, e que sendo domesticados, eles podem ter um princípio de alma, e essa alma poder desenvolver em contato com a alma humana. Então os animais estão aqui também por isso. E à medida que eles vão formando uma alma, que vai fazendo contato com a nossa alma e vai se desenvolvendo, a uma certa altura, ele se individualiza e em um outro mundo, em um outro planeta, vai ser humano. E nós aqui os matamos, assassinamos para tirar o couro, para comer a carne, não é? E com isto nós vamos ficando muito no nível animal, que não devia ser mais o nosso nível. Mesmo o nosso corpo físico, que teria que ser mais ordenado, mais sutil, um corpo físico que devia ter outra vibração, ter outra aura física para irradiar aqui, é um corpo que é animalizado mais ainda do que era na sua origem, por causa do uso dos produtos animais. Mas a uma certa altura, algumas espécies já estão se retirando. Aqui na Terra chamam de espécies em extinção. São espécies em extinção porque elas vão continuar vivendo em outro nível, não está extinguindo nada. Nenhuma espécie está morrendo. Estão se retirando da Terra, isso sim. Estão se retirando deste ambiente para buscar um ambiente onde possam se desenvolver. E aqui então esta sonhou com esta fila indiana de animais que estavam sendo liberados, né? Encontrando o seu rumo. Nós que temos condições de tomar consciência destas coisas, que temos condições, que abrimos tempo na nossa vida para tratar desses assuntos, nós que fizemos esta proeza, não é? Nós teríamos que, reconhecendo isto, ampliar um pouco a nossa energia positiva. Teríamos que ampliar um pouco a nossa atividade positiva para equilibrar o que se passa neste planeta, não na superfície. Para equilibrar isto, que é para a purificação da superfície não precise ser tão violenta, não é? Como atualmente é necessário. Aqui nós temos uma partilha que vem com a energia de Taikuma. Taikuma, que é uma regente do centro de Erques e que governa os espelhos aqui na Terra. E nesta energia de Taikuma,
ela transmitiu alguma coisa que foram traduzidas em palavras. E como regente do centro de Erques. E ela nos pergunta: quais são os males que afligem as vossas consciências? Porque a humanidade é considerada uma coisa que não responde. Não responde à altura dos impulsos que tem tido, não, nesses séculos todos. Ela praticamente não responde. E quando responde, é muito tênue essa resposta, é quase nada. Então ela pergunta: quais são os males que afligem as vossas consciências? Por que que nós deixamos de responder? O que que nos aflige? Com o que que a nossa consciência se ocupa? Ela pergunta, não? As suas almas não estão conseguindo liberar-se das cargas da personalidade? São perguntas, não? Que estamos fazendo e que nós teremos que verificar em nós mesmos. Ao que aspiram na realidade diante desta manifestação do centro de Erques? Porque Erques está se manifestando para nós há bastante tempo, não? O primeiro livro que a gente escreveu foi Erques, não? Desta série dos centros planetários. E não é a primeira vez que se fala em Erques. Se fala em Erques desde sempre, não? Só que não estava difundido. Mas agora se pode perguntar, com Erques se manifestando, tem atributos de Erques, tem visões de Erques, há seres que veem no céu as luzes de Erques. E ao que nós aspiramos em realidade? A estas coisas? Ou ao que a gente aspira? Indaguem em vossos corações quais são as suas mais profundas aspirações. O que buscais em realidade? Esta é uma pergunta que parece inútil, mas se nós fizéssemos essas perguntas, nós ficaríamos admirados com as coisas que buscamos. É que a gente não se pergunta. A gente não se dá conta do que sai por aí buscando. E o que é que buscais em realidade? A minha consciência, está dizendo Taikuma, hein? A minha consciência está muito mais próxima de vocês do que vocês creem. Eu sou portadora de paz, de luz, de fé, através de muitas manifestações dos meus espelhos em todo o planeta. Mas como poderão me conhecer se não abrem seus corações a algo que ainda não compreendeis? Porque nós podemos abrir o coração para uma coisa que para nós é clara. Mas o que nos está sendo pedido, por esse nível hierárquico, é que a gente comece a abrir o coração justamente para aquilo que não compreendemos. Porque nós temos que ultrapassar este assunto da mente. Nós temos que ir além do nível mental. Nós já tivemos muito tempo para ficar no nível mental. E continuamos no nível mental porque ele está sendo desenvolvido. Mas já estão nos avisando que nós não podemos conhecê-los, nós não podemos conhecer essas realidades enquanto não abrirmos o nosso coração para aquilo que não compreendemos. Porque é justamente naquilo que nós não compreendemos é que está a chave. E como você pode compreender com a mente algo que é outro plano, que está acima do mental? Não pode compreender. Todo esse nosso conceito de alma, de espírito, de mônada, isso tudo é conceito mental. Mas está na hora da gente poder realmente conhecer isto, estar realmente nesses níveis. Não é definir alma, definir espírito, isso tudo é muito simples. Tem as maiores definições, tem perfeitas definições, mas não se trata disto.
Se trata de estar vivendo tudo isto. Estar vivendo, estar realmente nessas dimensões, estar realmente nesses níveis. Mas aí, veja, minha consciência está muito mais próxima do que vocês creem. Eu sou portadora de paz, de luz, de fé, tudo coisa que nós precisamos, não? O mundo precisa de paz, a humanidade precisa de luz. Todos estão fazendo tudo para encontrar a fé. Está tudo aí, está tudo na atmosfera da Terra, está tudo aí no mundo. Mas como nós podemos conhecer isso se não abrimos os nossos corações ao que não compreendemos? Porque isto que a gente não compreende não é pela compreensão mental que se chega lá. Não adianta bater nesta porta, porque vocês vão encontrar definições. Vocês vão encontrar definições, vão satisfazer o ego vai pensar que sabe mais do que os outros, entende? Quer dizer, está fazendo o trabalho contrário. Aquilo que você não compreende, você coloca no seu coração. Vá para o seu coração, porque é o coração que nos faz conhecer, não compreender, como a mente. A mente nós compreendemos a maneira dela, porque ela não pode dizer para nós o que é uma coisa onde ela não vive. A mente não vive no nível espiritual. A mente não vive no nível monádico. A mente não vive no cosmos, a mente humana. Então, como é que nós podemos nos satisfazer com uma definição mental de alma, de mônada, de espírito? Como que nós podemos nos satisfazer com isto? Não é negar isto, porque isto está aí, definido para quem é mental. Mas você ter esta definição, você ter tido a compreensão mental de que tem uma alma, de que tem um espírito, isto hoje não basta. Isto hoje não basta, porque já existe uma realidade funcionando, viva, que está acima disso. E nós estamos vivendo em um submundo, Porque isso de estar definindo as coisas, isto é vivência de submundo. Diante daquilo que nós podemos hoje estar vivendo. Estamos experimentando, estamos realmente buscando. Ela continua. Os meus espelhos irradiam dia a dia ondas de transformação para vós e para todo o planeta. Porém, esses espelhos necessitam de porta-vozes, necessitam de canais, necessitam de portadores desta mensagem e desta irradiação. Não adianta os espelhos ficarem aqui irradiando se nós não nos transformamos. Então, esses espelhos não têm mensageiros, esses espelhos não têm porta-vozes. Nenhum de nós sabe dizer o que um espelho do cosmos está transmitindo neste momento. Quer dizer, nós estamos completamente num submundo da consciência. Isto no ciclo atual, não é? Que nós podíamos estar já muito mais adiante. Não se poderia estar dizendo estas coisas há séculos atrás, obviamente. E é preciso porta-vozes, é preciso portadores, gente que viva isto que os espelhos estão trazendo, para que se adquira uma nova conotação nesta vida de superfície. Isto tem que ser vivido aqui na superfície. Não esperemos que chegue a nossa desencarnação para começarmos a viver isto. Porque se a coisa não começou aqui, você lá não vai viver isso não. Você lá vai viver o submundo do céu, o submundo do espaço. Você vai viver o submundo. Aquilo que corresponde a isto aqui. E para que a tarefa de Erques, porque ela é regente de Erques, está falando a parte de Erques, não? Vamos ver os outros centros planetários começando a abrir a boca, o que vão nos falar. Então aqui
para que a tarefa de Hermes se expanda, porque esses centros planetários não existem para viverem ocultos. Esses centros planetários, cada um deles deve ter uma expressão material na superfície da Terra. E por isso estão sendo recriados monastérios. Porque desde que os monastérios surgiram, e faz bastante tempo, hein? Milhares de anos, desde que os monastérios surgiram, os monastérios foram criados para serem esta ligação, para serem esta ligação do centro planetário com o resto da superfície. Então, no monastério não se pode fazer a vida de superfície normal. Impossível. Você não precisa fechar esse monastério. O que está fazendo um monastério onde você está lá com problemas de seres humanos, com vida de seres humanos, com vida de superfície lá dentro? Porque o monastério é formado, quando é formado, para ser a união, para ser a transmissão daquilo que vem dos centros planetários para nós. Mas não como teoria, como vivência, como vida, percebem? Como vida. Então, as pessoas perguntam muito, mas eu não posso viver a consciência monástica fora do monastério? Pode, seria um milagre, mas milagres existem, pode. Porque você precisa estar numa situação vibratória para poder ser este transmissor. E com tudo o que se possa fazer para depurar a vibração dentro de um monastério físico, vocês sabem o que custa para fazer isto. Cada um que está lá dentro sabe o que custa isto, em trabalho de transmutação. Então, há uma esperança com a fundação do monastério físico na área de Hermes. Há esperança, segundo Taikuma, que lá comece a acontecer isto. Mas ela está falando do monastério de Hermes porque ela é a regente de lá. Os outros monastérios terão as suas regências, não? Que um dia vão começar também a nos falar, de forma que a gente possa entender e de forma que a gente possa se engajar neste processo. Porque assim como é preciso um monastério para coligar o centro planetário com a superfície física da Terra, devem ser necessários seres da superfície da Terra que recebam isto através dos monastérios e que passem isto para aqueles que estão menos coligados. Então, nesse sentido, é que nós estamos na consciência monástica, nesse sentido, como um elo desta corrente. E por isso eu estou lendo isto aqui, porque isto veio para os monastérios. Mas eu estou lendo isto aqui porque tudo está demonstrando que está havendo um prolongamento desses monastérios. Inclusive pelo interesse que os colaboradores têm demonstrado quando chegam aqui. Porque isso são coisas que eram só para ser ditas lá. Mas se vê que esses prolongamentos estão acontecendo. Então é como se estivesse havendo um monastério leigo. Não é bem esse termo, não é correto. Mas é como se estivesse havendo um monastério externo. Nós todos devíamos estar mais conscientes desse monastério externo, que é um monastério que permite que a gente tenha também a vida terrestre. Lá dentro do monastério tal seria que tivessem a vida terrestre. Mas aqui, não é? Nós temos que ter esta semivida monástica e conscientizarmos o nosso trabalho, conscientizarmos o nosso papel, conscientizarmos a nossa posição de transmissores disto para aqueles que estão conectados conosco, para aqueles que eventualmente que fazem parte do nosso grupo de almas. Porque aí precisa que essas almas estejam em grupo também. Senão, nenhuma personalidade vai perder tempo com isso. Quem é que vai pensar lá amassando o nhoque, amassando a massa na cozinha? Como é que vai pensar, ou trabalhando no escritório, como é que ele vai imaginar
que ele tem que estar ali como transmissor de um monastério. Quer dizer, são coisas que... Mas pode acontecer, senão não estariam perdendo tempo conosco. Veja, eu estou aqui no papel de regência feminina, não por casualidade. Eu assumi o comando de toda esta rede de espelhos planetários que estão aí para ser desenvolvidos, não pelos seres espelhos que devem se descobrir, se perceber seres espelhos, para fazerem esse trabalho na superfície. Porque Hermes tem uma grande incidência em cada um dos espelhos que existam no planeta e, por sua vez, Hermes é um espelho da energia do cosmos. Acaso vocês tiveram algum contato com os 3 espelhos de Hermes? Não se deve deixar passar este tempo neste momento. Está na hora, está mais do que na hora de estarmos, pelo menos, coligados com estas coisas. Que é para um processo comece aqui na superfície enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque a uma certa altura, essas hierarquias vão se retirando para níveis mais internos, porque com a situação que está se criando aqui e que está em estado progressivo, essas hierarquias vão se aprofundando, se retirando desses planos e vão nos trabalhar em níveis mais profundos. E não precisaria ser um trabalho totalmente inconsciente para nós. Porque nós teríamos que ir percebendo isto a uma certa altura, ir contatando isto, para termos o que irradiar aqui neste mundo, para termos o que irradiar nesta situação. E aqui, Taikuma, ela fala ao que nós teríamos que nos abrir, que é uma coisa muito simples, que não precisa nem de explicação. Nós temos que nos abrir às seguintes energias: misericórdia, sabedoria, amor, discernimento, ação, valentia, precaução, para que comece a surgir esta nova espiritualidade. Porque entre as coisas que são tarefas de Hermes está desenvolver a nossa espiritualidade. E espiritualidade se desenvolve com uma certa vibração na própria vivência, não na própria vida. Misericórdia, sabedoria, amor, discernimento, ação, valentia, precaução. Tudo isso está desenvolvido nos 7 raios que conhecemos. Tudo isto. E nós estamos com a base para desenvolver essa espiritualidade nova, que daqui vai começar a ser revelada. Essa espiritualidade não vai ser exclusiva dos monastérios ou dos seres consagrados à vida monástica. Mas deve ser uma espiritualidade cheia de vida e de amor. Não precisa ser monge para isto. Que toque a todos os corações dos homens. Tocar o coração dos homens é uma tarefa hercúlea. Porque os homens estão todos na mente, não é? E tocar o coração, aquilo é uma porta fechada, na grande maioria. Quando é que um ser se deixou tocar no coração? Quando ele segue sem compreender. Não precisa compreender. Aí foi tocado no coração. O coração sabe. Então ele foi tocado lá, ele sabe. A mente dele pode não estar à altura de compreender. A mente dele pode estar até cansada de tanto pensar. E ali ele pode compreender. Ali ele pode ter este contato direto.
E essa nova forma de espiritualidade no coração deve estar presente em cada grupo, em cada família da nova raça. Então a nova raça não tem nada a ver com coisa física. A nova raça tem a ver com uma outra ligação com a realidade. E deve estar presente nas crianças novas que hão de nascer. Essas grandes almas que pouco a pouco estarão encarnando para ir transformando a genética humana. Este é outro ponto. Muitos de nós já estão com um novo código implantado na consciência. Mas o que nós estamos fazendo com este novo código? Com o novo código desenvolvido, seria impossível viver o que vivemos. A vida tem que ser outra. Mas isso tudo já está implantado, isso já está na nossa consciência. Não de todos, mas isso já está na consciência humana. E esse novo código vai transformando a genética. Genética é coisa material. Isto tem que descer, isso tem que se implantar na genética. Porque a genética que nós temos é uma genética de hereditariedade, um absurdo para seres evoluídos. Onde se viu uma alma evoluída entrar num sistema hereditário? O que ele tem a ver com a coisa dos antepassados? Essa palavra antepassados, isto é uma coisa bárbara. Isto é coisa da época das cavernas. As cavernas de hoje. Bom, mas para isso, ele necessita este novo código genético, porque Hermes é um dos representantes desse trabalho com o novo código genético sobre a humanidade toda. E é preciso que haja um campo na superfície que tenha luz suficiente para acolher esses seres que devem nascer. Vocês viram a fila de animais que estão saindo da Terra. Lá tem uma fila de seres novos esperando para nascer. E a nós cabe formar esse ambiente. Não precisa ser um paraíso, não precisa ser a nova terra. Um ambiente possível destas almas encarnarem. Porque estas almas, já com a vibração do novo código na consciência delas, isto encarnando aqui, encarnando em corpo físico, isto é muito diferente do que elas estarem lá em fila esperando para nascer aqui. Quando pensais em Hermes, pensais em um novo código genético, em uma nova forma de vida. Mas eu vos digo, esta nova forma nasce no espírito, na entrega e no silêncio. Espírito, mônada, né? Entrega e silêncio. Nós teríamos que descobrir valores nessas palavras. Nós temos conceito de entrega, temos conceito de silêncio. É um conceito. Nós temos que descobrir essas coisas, não ficarmos nesses conceitos, mas realmente irmos descobrindo estas coisas. Realmente teríamos que ir estudando essas coisas, estudando lá dentro, no coração, buscando estas coisas. Senão não é real. Senão é um trabalho mental. Mas está na hora de viver o trabalho, não de fazer o trabalho mental. Está na hora de viver a coisa. Esse novo código de amor deve permear todos os corações dos homens. Aqueles que não estiverem à altura e nem com a vibração serão encaminhados para lugares onde possam viver as suas aprendizagens. Mas aqueles que puderem ser transformados e que as suas essências possam viver este novo código, devem povoar uma terra diferente, um planeta diferente. Luz e caridade
amor e sabedoria, discernimento e ação, valentia, precaução. Tem que ser valente, sabe? Tem que ser valente porque as forças que jogam nos nossos corpos não são brincadeira. Então tem que ser valente. E precaução, prudência. Espero tudo isso de vós e muito mais, pois os códigos que estamos implantando em vós devem ser ativados para que essas energias emerjam aos núcleos de superfície. Saibam que interiormente já estão prontos. Não tenham dúvida. É só dizer sim ao novo desafio. Porque a nossa mente é muito traiçoeira e diz que nós não estamos prontos. E aparentemente não estamos prontos mesmo. Mas ninguém está se baseando naquilo que nós somos aqui fora. Ninguém está se baseando nisto. Está sendo baseado naquilo que se é dentro, interiormente. E interiormente já existe gente pronta para tudo isso, interiormente. Mesmo que não pareça, mesmo que não tenha consciência, isso existe. Senão não estariam falando conosco. Estariam ficando só lá na mônada e aqui nada, porque é inútil. Mas, interiormente, há gente pronta. E isto que é o mais importante. Agora, como ela fala também no sentido de nos despertar para o trabalho dos espelhos, não nos despertar para o trabalho das comunicações de verdade. Então ela diz que um ser espelho é neutro e impessoal por natureza. Nós temos que nos trabalhar ainda para ser neutros. E temos que nos trabalhar para sermos impessoais. Vão trabalhando, porque é preciso neutralidade e impessoalidade para começar a receber estas coisas que têm que ser comunicadas.